O Walter Benjamin, em um de seus ensaios mais conhecidos, O Narrador ou A Arte de Contar Histórias, como foi publicado aqui pela editora Edra, lamenta o desaparecimento de uma figura essencial para a história das civilizações. Aquele que narra a história de seu povo, aquele que traz histórias estrangeiras e narra para os membros da sua comunidade. O Walter Benjamin, em suas palavras, diz o seguinte: torna-se cada vez mais raro encontrarmos pessoas que ainda sabem contar alguma coisa. Cada vez mais, frequentemente, generaliza-se o embaraço quando, num grupo, alguém pede uma história. É como se tivéssemos sido privados de uma faculdade que nos parecia inalienável. E era a mais segura entre todas, a faculdade de trocar experiências. É claro que nesse texto o Walter Benjamin está falando do fim da possibilidade de comunicar uma experiência mediante a tragédia, o trauma que representou para toda uma geração a Primeira Guerra Mundial. Mas aqui ele está lamentando o desaparecimento dessa figura que narra, essa figura que conta. E se você viu o título desse vídeo, sabe que ele é sobre um gibi, A Cidade Pequenina, do Aldo Solano e do Camilo Solano. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, solta a vinheta e vamos para o vídeo. Sim, amigos, mais uma vez aqui para falarmos sobre um quadrinho. Dessa vez nós vamos falar aqui sobre Cidade Pequenina. Quadrinho belíssimo, publicado pela Pipoque Nanquim, desenhado e roteirizado pelos irmãos Solano, né? Camilo Solano e Aldo Solano. O Camilo Solano é um autor de histórias em quadrinhos um pouco mais experimentado. Deixa eu tomar meu cafezinho para ele não esfriar. E o Aldo Solano, que também tem publicações aí anteriores a essa aqui, a Cidade Pequenina, mas um autor um pouco menos rodado. No entanto, antes da gente voltar para aquela discussão sobre o narrador, sobre o contador de histórias, vou falar um pouquinho do quadrinho, o que eu achei, o que eu gostei nele e o que eu não gostei. Primeiro, eu não gostei de tudo e não deixei de gostar de nada, achei o quadrinho lindo. Tanto a arte do Camilo quanto a arte do Aldo são incríveis, né? O quadrinho é todo colorido, num padrão Pipoque Nanquim mesmo, de alta qualidade. Eu chamaria atenção talvez a um pequeno deslize de revisão. Eu não sei nem se foi um deslize de revisão, mas eu acredito que tenha sido, né, bem aqui no início da última história, né, quando a gente escuta propriamente a voz aqui do Camilo, né, falando sobre a sua experiência, uma história que ocorreu com ele, né, enfim, não vou falar qual é o erro de revisão. Se vocês estiverem interessados, olhem lá, mas não é nada grave e também não é nada que faça com que o quadrinho perca o seu brilhantismo, né? Bom, o quadrinho, então, ele é um quadrinho que possui diversas anedotas, eu diria. Não diria nem contos, certo? Possui aqui diversas anedotas de uma cidade pequena, que é a cidade de São Manuel, onde vivem ali o Aldo Solano, o Camilo Solano e o seu pai, a sua mãe, enfim, sua família é dessa cidade. E quem nasceu em cidade pequena, eu acho que vai se reconhecer aqui, né? Eu sou de uma cidade pequena do Rio de Janeiro, chamada Barra Mansa, e inclusive os amigos até brincam, né, que eu conto muita mentira, porque eu conto umas histórias lá de Barra Mansa que ninguém acredita, e aí, lendo esse quadrinho, eu fiquei lembrando disso, e fiquei realmente pensando o quanto dessas cidades pequenas elas contêm de, enfim, maluquices, né? E também, enfim, me lembrei de uma frase do Tolstói, né? Eu acho que é a frase mais famosa do autor, que é aquela frase que ele diz: se você quer ser universal, comece cantando a sua aldeia.
E é isso que os dois autores eles fazem aqui, eles cantam São Manuel, através das pequenas anedotas, através dos pequenos causos que lhes foram contados. E aqui, então, eu retomo um pouco aquela discussão sobre o narrador, porque essa história em quadrinho ela tem dois grandes personagens principais, na verdade, né? Ela tem um grande personagem principal, que é a própria cidade de São Manuel, e o segundo, para mim, grande personagem principal é a voz narrativa que atravessa todas as histórias, talvez fazendo uma breve interrupção na última história, em que o Camilo e o Aldo eles aparecem como protagonistas dessas histórias, dessa última história, né? Então, que voz narrativa é essa, né? Que voz narrativa é essa que atravessa todo o quadrinho? Não é a voz do Aldo, não é a voz do Camilo, né? É a voz de uma forma de contar histórias que é transmitida de geração para geração, né? Eu acho que inclusive por isso que o pai deles aparece ali nesse último quadrinho, inclusive nessa última história, e fecha inclusive com um pós-fácil muito bonito, né? O gibi. Retomando aqui a ideia do Walter Benjamin, né, sobre o narrador, ele lamenta então o desaparecimento desse narrador. Eu acho que ele ficaria muito contente em ver o quadrinho dos irmãos Solano. E ele divide depois, né, o narrador em dois tipos distintos, né? Ele fala o seguinte, olha, existe uma figura do narrador que é a figura daquele que viaja muito, né? Tem sempre muito o que contar, né? Então, aquele que viaja muito tem sempre muito o que contar. E aí, nas palavras dele, ele diz assim: diz a voz do povo que esse narrador representa aquele contador de histórias que vem de longe, mas também é com prazer que ouvimos os casos daquele que ficou na sua terra, ganhando honestamente sua vida. Então, ele divide o narrador em dois tipos. O narrador que é incorporado ali pela figura do marinheiro que viaja e volta com histórias maravilhosas, mas também o narrador daquele que permanece na sua terra, conhece as histórias da sua tradição e faz questão de passar adiante essas histórias da sua tradição. É claro que ele vai dizer que o narrador ele se concretiza plenamente quando essas duas imagens narrativas se interpenetram. E eu acho que é isso que ocorre aqui no Cidade Pequenina. A presença do narrador é marcada por todas as histórias, né? A gente tem toda a história, ela possui personagens que possuem balões de fala. No entanto, a história ela é sempre narrada, né? A gente nunca vê a cena acontecendo sem a presença da voz narrativa. E quem são esses narradores? É claro que é um narrador que vai contar a história da sua tradição, né? Vai contar a história do povo de São Manuel, então a história que enraiza as pessoas naquela cidade. Mas no final do quadrinho, a gente tem a presença de dois moradores que foram para longe, vieram para a cidade e voltaram para São Manuel. Inclusive, o Camilo liga para o pai dele, né, para contar mais uma história de São Manuel, pelo menos completar mais uma história de São Manuel. E aí a gente tem o quê? A concretização desse narrador, que é a interpenetração do narrador tradicional, que canta as histórias da sua comunidade, da sua aldeia, como diria o Tolstói, e ao mesmo tempo nós temos o narrador que foi para longe e voltou para casa para narrar essas maravilhas, né? No caso, A Maravilha é um filme do Jerry Lewis. Posso estar viajando, mas eu achei a interpretação interessante e achei que podia vir aqui falar com vocês, aí trocar essa breve ideia sobre o Cidade Pequenina. Afora isso, me lembrou mais uma coisa aqui, então eu vou falar também. Os dois, então, eles são dois caipiras, né,
que vão contar histórias de caipiras, né? Eu só quero lembrar que isso foi feito já uma vez na história da literatura, né, por esse moço aqui, olha, Cornélio Pires, né? Então dá para dizer, inclusive, que o Aldo Solano e o Camilo Solano inserem numa tradição literária que dá origem à música sertaneja que a gente conhece hoje, né? O Cornélio Pires foi o primeiro a gravar duplas de música caipira e vender os discos aí pelo país afora, mas ele também recolheu causos, né? Aqui esse livrinho Conversas ao Pé do Fogo são causos, certo? Que que ele recolheu da tradição de diversos lugares e compilou aqui em forma de, enfim, escrita, né? Publicou num livrinho Conversas ao Pé do Fogo. É isso que a gente tem aqui, né? A gente tem basicamente o recolhimento de causos, de histórias, de anedotas de uma pequena cidade do interior de São Paulo que foram transformadas dessa vez não em uma narrativa apenas escrita, mas uma narrativa gráfica, né? Uma história em quadrinho e que histórias em quadrinhos, né? Realmente, enfim, uma obra assim que dá para você reler, dá para você pegar de novo, ler mais uma vez. Você vai dar risada, você vai se emocionar porque há um tom melancólico, porque tal qual o Walter Benjamin se lamenta pelo desaparecimento, né? Ele lamenta o desaparecimento do narrador. Os autores aqui também estão lamentando um desaparecimento, que é um pouco também um desaparecimento da arte de contar histórias, né? Da arte de narrar e transmitir os conhecimentos, as anedotas e até um certo espírito de um determinado local por meio dessas narrativas para uma geração futura. Enfim, gente, espero aí que vocês tenham gostado dessa breve resenha. Não vou dar continuidade, já falei um monte de coisas. Se vocês curtiram, então deixa aí o like de vocês, deixa a curtida, compartilha com quem vocês acham que pode curtir também esse vídeo. E se você já leu aí Cidade Pequenina do Aldo e do Camilo Solano, deixa aí o seu like, comenta o que você achou aqui das minhas referências, das minhas analogias. Espero que vocês tenham curtido, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo gordo para todos e até a próxima.